Bom dia a todas e todos. Eu quero inicialmente agradecer a honra de ter sido convidado a participar deste 6º Seminário Estadual de Auditoria em Saúde do Estado da Bahia. Agradecer muito especialmente ao convite feito então pela Ana Paula e pela Rosana. E lamento não poder estar aí presencialmente com vocês, devido a compromissos que já tinha assumido previamente fora do país, mas não podia deixar de estender aqui a minha participação através desse vídeo, dado a importância que tem a auditoria para o desenvolvimento contínuo do Sistema Único de Saúde. E, particularmente, este foco da atenção hospitalar no âmbito do Sistema Único de Saúde é algo que me interessa particularmente e vou tratar de aportar aqui algumas breves considerações sobre o que se vê refletido neste trabalho que será apresentado, ou que foi apresentado aí pela Rosana. Eu quero, antes de mais nada, também me apresentar. Eu sou Armando Denegri, médico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, venho me dedicando já há bastante tempo aos temas de política e sistema de saúde, e no meu doutorado, recentemente, em 2016, eu me dediquei a analisar a questão da oferta hospitalar no país e lançar um desafio na forma de bases para uma reflexão e ação em torno à reforma necessária da atenção hospitalar no Sistema Único de Saúde. Eu acho que os números que vão ser aí compartilhados, eles justamente traçam um panorama da oferta hospitalar do Estado da Bahia, que não é diferente da situação geral da oferta hospitalar brasileira. E que, antes de mais nada, reflete um subdimensionamento, né, geral da oferta hospitalar em relação ao que se pode considerar necessidades populacionais para atenção à saúde da nossa população que tem direito à saúde mediante o Sistema Único de Saúde. Isso implica, então, uma oferta que, numericamente falando, em números absolutos, fica muito aquém daquilo que é considerado um ponto de equilíbrio da oferta hospitalar em sistemas universais de saúde que tem forte atenção primária ou atenção básica, que tem uma forte ambulatorização também, um conjunto de atenções que anteriormente eram feitas em regime de hospitalização. E, portanto, quando comparamos os números de equilíbrio nesses países com sistemas universais, encontramos que há uma diferença significativa em relação à oferta brasileira. Ou seja, aquilo que é nos países como a Austrália, Espanha, própria Inglaterra, França, Canadá, números que têm como um mínimo para um equilíbrio em torno de 3,8 a 4 leitos por 1.000 habitantes, incluindo aí os leitos de longa permanência em instituições que não necessariamente são hospitalares, nós temos uma distância notável em relação a 1,5 leitos, por exemplo, do estoque geral do SUS aí no estado da Bahia. E quando somos um pouco mais exigentes e observamos o uso realmente dos leitos existentes, né, e fizemos isso analisando a emissão de AHs para os leitos existentes no Brasil, nós vimos e depois comprovamos em estudos mais profundos em 4 estados que em torno de 50% dos leitos teoricamente cadastrados não produzem AHs, ou seja, de fato eles não são utilizados. E isso se reflete na existência desses leitos no marco de instituições hospitalares que têm pouca capacidade de resolver problemas que justificariam a própria hospitalização, ou seja, leitos que estão em hospitais pequenos, que não conseguem manter uma oferta profissional, sobretudo médica, suficiente, né, para ser resolutivo em áreas de especialidades e subespecialidades, e que também tem uma oferta de plataforma tecnológica muito insuficiente. Isso se reflete, inclusive, nos números que são gerados aí pela auditoria no estado da Bahia, quando encontramos fragilidade na presença da enfermagem, fragilidade na existência de plataformas de laboratório clínico, de imagem. Então, isso já é um indicador
da deficiência de muitos desses estabelecimentos e, em consequência, da baixa resolução dos seus leitos. Isso explica, então, termos insuficiência de leitos, na comparação dos padrões internacionais, mas temos leitos sem ocupação, ou seja, temos um estoque insuficiente, ainda agravada essa insuficiência por termos leitos que nunca são ocupados, porque não tem capacidade resolutiva para aquilo que justificaria a internação hospitalar. Consequentemente, no país todo observamos que há em torno de 27% dos leitos que sofrem uma pressão contínua, né, de superlotação. Então, são 27% dos leitos do estoque SUS estão em estabelecimentos com taxas de ocupação acima de 90%, ou seja, superlotados. E temos uma pequena faixa, em torno de 18% a 20%, que realmente são leitos que estão em hospitais que têm equilíbrio na ocupação. Não estão superlotados, mas também não têm uma taxa de ocupação menor que 70%, 75%, que seria o mínimo recomendado. O ideal talvez fosse em torno de 85% de taxa de ocupação, o que refletiria então um bom uso, né, da estrutura, com um equilíbrio máximo nos custos indiretos e evitando a superlotação, que acaba afetando a própria qualidade da atenção. Portanto, todos os demais, né, quer dizer, estamos falando de 56%, 57%, ainda seriam instituições hospitalares com taxas de ocupação insuficientes. Isso também aparece aí na média da ocupação encontrada nas amostras, né, de hospitais que foram estudados pela equipe de auditoria. Então, esse desarranjo em termos de oferta geral e em termos de utilização, né, dos leitos, reflete, por sua vez, um desenvolvimento da oferta hospitalar que nunca teve um plano estratégico claro, né, no sentido de equacionar, por exemplo, o porte dos hospitais, a sua distribuição resolutiva no território, e que levasse, então, a uma reconfiguração da oferta hospitalar, evitando sua excessiva fragmentação, mas também definindo melhor qual é o papel dos hospitais de especialidades, né, ou de base, como foram chamados na nomenclatura desde os anos 40, os hospitais regionais com as grandes clínicas, né, de cirurgia geral, medicina interna, pediatria, ginecobstetrícia, e hoje eu acho que se impõe também uma quinta clínica, que é a da saúde mental, com portas de urgência regional qualificadas e que, por sua vez, se conectassem com outros hospitais de proximidade ou hospitais comunitários locais dentro de uma configuração territorial que justificasse essa presença em razão da acessibilidade. E, a partir daí, a integração, né, dessas estruturas hospitalares mais próximas também ao complexo da própria atenção básica ou atenção primária. Esse desenho, que não é novo, né, já tem aí pelo menos uns 80 anos de elaboração desse conceito, vem sendo retomado em vários países para criar uma integração horizontal do hospital, dentro da organização dos sistemas regionais de saúde. E algo muito importante também, que a auditoria poderia exercer um papel chave, é que a conformidade, né, de padrões desejáveis para os hospitais tem que se dar no diálogo entre a atuação hospitalar e o marco de organização regional das próprias redes de atenção, né? O hospital não pode ter somente no recurso da contratualização um disciplinamento da sua produção em relação ao que é contratado e pago, né, a partir da produção. Ele precisa também se inserir como estrutura que se espera mais resolutiva, com maior concentração de conhecimento e recursos, numa estratégia territorial e populacional, em que ele assume também um papel fundamental de fortalecimento da atenção primária e, por sua vez, uma integração, né, dessa atenção primária numa dinâmica de continuidade da atenção. Eu diria que é muito difícil ter um sistema de saúde equilibrado sem que a atenção primária ou básica e a atenção especializada hospitalar estejam integradas. É muito difícil, se não impossível, que o hospital encontre um ponto de equilíbrio da sua atuação sistêmica sem uma forte atenção básica, e é muito difícil que a atenção básica se fortaleça sem um forte respaldo dos hospitais. E aí toda a questão das linhas, né, de atenção e linhas de cuidado que justificariam essa minha afirmação.
Portanto, se algo deveria marcar uma reflexão de futuro sobre a auditoria, primeiro, é que ela precisa se ampliar numericamente e qualificar-se dentro de uma aproximação da auditoria com os processos de planejamento, avaliação e regulação, né? E nisso, então, fortalecendo uma capacidade de propor estrategicamente a expansão qualificada da oferta especializada hospitalar, já que esse é o nosso foco aqui, no sentido de encontrar um ponto de equilíbrio entre necessidades populacionais e a oferta do sistema. Vejam que, se nós não auditarmos, né, a suficiência da oferta de serviços em relação ao que é esperado, né, do consumo populacional em cada momento histórico, nós vamos ter aí um desequilíbrio permanente e não vamos criar agendas estratégicas de expansão e qualificação, nem vamos poder lidar contingencialmente, no imediato, com os problemas de gargalo, superlotação e tempos de espera exagerados que o nosso sistema, infelizmente, ainda tem. Portanto, eu espero que esse 6º seminário produza uma reflexão crítica sobre o papel da auditoria, recuperação do seu espaço no sentido de capacidade de produzir conhecimento e intervenção, e sua inserção orgânica nesse processo de integração com o planejamento, a própria gestão, avaliação e regulação, no sentido de qualificação crítica constante da nossa capacidade de garantir os direitos humanos e o direito humano à saúde em particular no nosso país. A Bahia tem um papel importante, liderança regional, e hoje creio que se a auditoria for bem entendida nesse processo e particularmente nesse tema do acesso à atenção hospitalar, poderia a Bahia também propor um alinhamento, um esforço alinhado no conjunto dos estados do Nordeste para enfrentar esses períodos difíceis que temos no conjunto do país. Agradeço novamente a oportunidade e espero que essa breve contribuição ajude no desenvolvimento dos trabalhos. Muito obrigado.